Glória a Deus, mas eu estou com muita alegria na minha felicidade de estar aqui com vocês. Aqui realmente eu me sinto em casa, amém? Eu já até aprendi a pegar as chuvas de Joinville, porque está escrito, irmãos, onde tiver 2 ou 3 joinvilenses junto, ali a chuva estará. Se não está, escreve, porque é o lugar que chove. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu queria pregar, mas eu acho que o pastor Casa, ele pregou tudo que eu estava pregando. Então assim, eu acho que eu vou fazer a oração sacerdotal e vou embora. Glória a Deus, mas eu acho que nós estamos no mesmo espírito, né? Isso é bom. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre algo que Deus ministrou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar. Ontem eu apanhei muito de Deus, escrevendo essas coisas, né? E eu queria compartilhar com você sobre proposta, renúncia e risco. Deus faz proposta. Essa proposta requer umas renúncias pessoais e nos trazem riscos para cumprimento desse propósito. E eu quero compartilhar com você. Põe na tela para mim Lucas 1:26. Para mim a maior proposta que já houve na face da terra, né? Entre elas, né? Uma delas, e nós fomos tocados através do sim dessa proposta. Então vamos lá. No 6º mês, o mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Você conhece a história. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como é que se fará isso, pois visto que eu não conheço homem algum? E respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês, que é aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Resposta de Maria. Disse então: eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ou seja, veio uma proposta para ela, de um propósito de Deus. Ó, eu tenho algo contigo. Eu acredito que todos nós temos uma proposta de Deus aqui. Amém? Aliás, irmãos, hoje está gostoso o culto, né? Hoje parece que o culto saiu do quartinho e veio para cá. Você tem aquela sensação? Na hora da adoração parece que, né? Quem fica no quartinho com Deus, que é tal, só você, parece que Deus disse assim: hoje eu vou abrir a porta do quartinho para todo mundo. Né? Não estava gostoso assim? Pelo menos eu senti isso. Parece que eu estava no quartinho adorando. E aí, porque na frente dos outros, assim, principalmente as mulheres, né? Eu não gosto de chorar muito, que borra a maquiagem, né? Que começa a adorar, daqui a pouco acaba o culto, parece o Coringa do Batman, né? Mas no quartinho a gente faz essas coisas, não tem problema não, né? Então até no quartinho o homem chora também, na igreja chora também, né? Em outros lugares que o homem não chora, chora sim, chora até mais que mulher, só que às vezes a gente chora por dentro. Não, eu choro por fora mesmo, estou chorando não. Eu vou no velório, nem conheço ninguém, já estou chorando mais do que a viúva. Eu choro mesmo, não posso ver alguém chorar. Depois ele fala para mim por que ele estava chorando. E eu posso ver, se você chorar, eu choro daqui também. Então aqui há uma proposta. O anjo do Senhor disse: ó, tem um plano contigo, mas depende de ti também. Porque Deus, irmãos, Ele não vem dizer, ó, vem forçado. Não, Deus não vem forçado, Ele só chama. E aí nós nos rendemos ou negamos. E aí, aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a proposta. E a proposta, ela passa pela minha vontade
de eu aceitar, eu dizer o sim ou não, porque eu posso fazer a vontade de Deus, eu posso fazer a vontade dos outros, eu posso fazer a minha vontade, e eu posso fazer a vontade do cão. Tem gente que faz? Tem umas pessoas ruins aí, não mora aqui não, mas mais para frente, tem uns caras ruins, tem, lá numa terra longínqua está cheio de gente ruim, né? E faz a vontade do cão, faz. Põe na tela aí, vamos comigo aí, 8:42 de João, segue o fluxo aí. Olha quem faz a vontade do diabo, diz assim: disse-lhe, pois, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, pois Ele que me enviou, tá? Jesus está falando aqui com o povo. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podereis ouvir a minha palavra? Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quando eu começo a amar e praticar a mentira, eu começo a fazer a vontade do cão, né? E não pode mentir, gente. Não é que cresce o nariz não, vai para o inferno. Se fosse crescer o nariz, irmão, estava até bom. Mas só crescia o nariz. Uma vez eu me lembro que eu fui num orfanato, eu e um pastor, e ele tinha o nariz meio... E aí ele botou uma criança no colo dele, a criança falou assim: ô tio mente muito. Por quê? Disse, porque o tio tem um nariz grande. E ele caiu na bobeira contar para mim, e eu sou fofoqueiro, irmão. Contei até para vocês agora, né? Não devia, agora já foi. Está na tela ainda, né? Vai ficar gravado. Te amo, você e o seu nariz. Mas que bom que fosse, que mentisse, que o nariz crescesse. Mas não é, vai para o inferno, porque aí está em conjunto com o papai, que é o diabo, né? Para quem mente é o papai dele, mas quem não mente, então eu preciso entender que quando eu minto, eu não faço a minha vontade, nem a de Deus, nem a dos outros, eu faço a vontade do cão. Então tem também, baseado na mentira, tem. Eu me lembro uma vez que nós fomos procurar um homem, um parente de um rapaz, foi numa cidade chamada Américo de Campos, em São Paulo. E procura, e ele falou: meu irmão morava aqui e tal. E naquele tempo não tinha nem celular direito, era cartas, e ele tinha só um endereço, mas não. Aí, pessoal, olha, como é que é o nome? Leopoldo Genésio, uma coisa assim. Não, ninguém conhece não. Aí ele falou assim: mas do jeito que você está falando, não é o Neném Mentira? Irmão, a cidade inteira conhecia ele. É lá na casa do Neném Mentira. A gente perguntava: onde é que mora o Neném Mentira? Lá, ó. O cara era conhecido como mentiroso. Olha que terrível. Então, eu preciso entender que às vezes eu posso fazer a vontade do diabo, né? E eu tenho que cuidar. A mentira tem paternidade. E às vezes, irmão, não tem mentira construtiva, né? Mentira é mentira, é pequenininha, grande. Um dia ela vai crescer mais ainda. Então eu tenho que cuidar, né? Mas geralmente dificilmente são pecados que não aparecem. Você nunca vai ouvir alguém falar: gente, eu era mentiroso. Não, você vai dizer: eu era drogado, eu era isso. Não, eu era mentiroso, eu mentia muito, né? Eu me lembro na época que eu congregava na Deus e Amor, a gente botava as faixas assim, ó: ex-tal, ex-bruxo, ex-traficante, ex-bandido, ex isso. Aí chegou um obreiro para mim e disse: pastor, eu sou ex. Eu digo: ex o quê, meu filho? Eu sou ex-caloteiro. Eu dou nó em todo mundo, pastor. Meu Deus, eu devo para todo mundo. Eu digo: só que agora eu parei de mentir. Eu digo: vamos deixar aí, que tem uns nativos aí, vamos deixar isso. Então, eu preciso entender que quando eu minto, também eu posso deixar de fazer a vontade de Deus, a minha vontade, a vontade do próximo, que eu vou falar daqui a pouco, e passo a fazer a vontade do diabo. Mas eu não sirvo o diabo e nem quero ele, e se eu mentir em algumas situações da minha vida, eu peço perdão para Deus, porque Deus, ele nos perdoa. Amém, meu irmão? Amém? Então Deus nos perdoa, e agora você virou a página. Você tem que ter um antes de Cristo, um depois de Cristo. Eu me lembro do tempo que eu era roqueiro, cabeludo, Casas. Eu era roqueiro cabeludo. Verdade, eu tinha um cabelo, eu odiava o cabelo passando para os olhos. Agora nem cabelo, botaria para o lado e para o outro, né? E eu tinha um grupo que eu gostava, chamado AC/DC.
Meu Deus, como eu gostava daquele grupo. Até que eu conheci uns eletricistas e falaram para mim que AC/DC não é só o grupo de rock. Como é que é? Corrente contínua, corrente alternada. Até que eu conheci Jesus, que é o antes de Cristo e o depois de Cristo. Um homem que teve o poder de vir aqui na terra, zerou o calendário mundial, Casas. Você imagina você encontrar... Quantos anos você tem? 30. Já pensou se eu encontrasse você na época de Jesus? Quantos anos você tem? Você ia dizer 15 para trás e 15 para frente. Mas que rolê é esse, mano? É porque é o seguinte, quando eu tinha 15 anos, nasceu um homem. O nome dele é acima de todo nome. E ele zerou o calendário mundial. E se esse homem tem poder de zerar o calendário mundial, o que ele tem poder de fazer na minha vida? É esse homem que você veio adorar aqui. Ele teve poder de zerar o calendário mundial. Ele tem poder de zerar alguns calendários em nossa vida, do antes e o depois. O antes de Cristo era ruim, era mentiroso, era blasfemo, era isso, era cachaceiro, e etc, e etc. Mas entrou alguém que zerou o calendário, e agora eu entreguei a minha vida a Ele, e agora a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tem que ter um antes de Cristo, tem que ter um AC/DC aqui dentro de mim. Não é rock não, irmão. O rock é para os fracos. E os metaleiros achavam que era forte. É nada. O forte, mas não tem coragem de aceitar Jesus, tem medo. Mas vamos para frente. Tem também a minha vontade. A proposta continua. E eu acredito que um dos piores castigos de Deus é quando Ele nos deixa entregue a nossa própria vontade. Sabe quando você tem filho e criança? Você não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí. Vai cair, isso vai te dar choque. Aí, meu irmão, ele fica mexendo, ele não acredita em você. Aí você fala, quer saber? Vai. Daqui a pouco ele está lá estraladinho, que tomou um choque. Por quê? O pai e a mãe dizem, ó, cara, eu cansei de falar com você. Agora vai. Então, eu não quero chegar nesse nível de Deus me entregar a minha própria vontade. Quer ver? Romanos 1:22. Quando Deus entrega ao povo a sua própria vontade. Não sei se foi Paulo que escreveu, mas se foi Paulo que escreveu, ele diz assim, Romanos 1:22, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de répteis, de quadrúpedes. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundície, para desonrar os seus corpos entre si, e esse mudar a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames. Duas vezes, Deus entrega, Deus abandona. E semelhante também, infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, o contrário da natureza. Semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo de si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. Irmãos, o pior estágio que nós podemos chegar é ser entregue à nossa própria vontade. Irmãos, tem umzinho aqui dentro que eu tenho que matar de vez em quando. E quando eu me batizei ali no rio Itajaiaçu, pastora, eu achei que o homem velho ia ficar lá dentro. Mas o bicho infeliz sabia nadar, rapaz. Ele estava do outro lado me esperando, sequinho. Estou doido para ele estar aí dentro de novo. E de vez em quando eu tenho que botar ele para dentro, porque ele é louco para vir para fora. É o homem velho, quer que eu faça a minha vontade, quer que eu alimente o meu ego. Irmãos, todos nós temos que lutar contra esse ego. Todos nós. Eu aprendi uma coisa essa semana passada. Eu estava vendo um palestrante, um pastor, e ele estava ministrando. Ele falou assim que ele se elogiava muito. E a mãe dele falou assim para ele: para de te elogiar, é feio. É feio isso. Ele: não, eu me amo. Você deve se amar, mas não precisa tanto, não precisa falar para os outros, né? E aí, até porque a Bíblia manda amar o próximo como assim mesmo. Se eu me odeio, imagine que amor que eu vou dar para os outros. Mas eu também não preciso falar para os outros: eu me amo, eu me beijo. Eles vão achar que você é louco. Alguns vão ter razão, mas tudo bem, deixa eu para outro dia.
Mas a mãe dele falou, para de ti. Aí ele não deu bola, ele foi estudar num lugar e o professor falou uma frase para ele, diz assim: a eficácia da consagração está na distância do consagrado. E ele falou, e o cara filosofou e ele fez de cara de entendido. Bonita frase. Ele falou, você entendeu? Ele falou, não. Você sabe aquela coisa que falou bonito, o que ele falou? Não sei. Então ele falou, eu vou te explicar, a eficácia da consagração, ela está na distância do consagrado. Por exemplo, aí ele deu um exemplo, ficou mais claro, eu vou dar para você. Se você lança um livro, né? 3 pessoas te elogiam por esse livro. Alguém desconhecido? Um amigo seu? E sua mãe? Os 3, de que livro tremendo. Qual dos 3 elogios vai ter valor? O desconhecido? Por quê? Porque ele realmente leu o livro e se interessou pelo conteúdo. E o amigo? Amigo é amigo, irmão. Amigo é amigo. Ele não vai perder o amigo e dizer, que livrinho ruim que tu fez. Ele vai dizer nunca. Rapaz, vai dizer nada. Vai dizer, nossa, lança outro. E a mãe é mãe, né, irmão? A mãe é mãe. Mãe é meu filho lindo. Olha lá, você ficou olhando onde é que está esse menino tão lindo assim. Já passou umas 3 vezes por ele e passou direto. Você não viu o lindo que ela pensa. Mas para ela é lindo, né? Para minha mãe eu sou um tesouro. Minha mãe nem me vê sem cabelo. É mãe. Você está nascendo, eu digo, mãe, a mãe está ficando velha e cega. Só pode. Não, eu estou vendo. Não vê não. Mas é mãe. Ou seja, espera aí. Se a eficácia da consagração está na maior distância do objeto consagrado, então quer dizer que o elogio mais próximo que eu tenho não tem tanto valor, que é o da minha mãe. E se for o meu? Então, como disse Provérbios, né, 27:2, que o outro que te louve e não a tua própria boca, que seja a boca do outro que te louve. Então nós temos que matar, porque o orgulho, ele faz que nós alimentamos o ego para fazer a nossa vontade. Isso é um perigo, mas também, vamos continuar, porque eu tinha bastante coisa para falar do samaritano. O pastor Casas, a metade do samaritano já apresentou para a igreja aqui. Aí eu vou dizer, conforme falou o pastor Casas. Mas tem a vontade dos outros. Mas pastor, eu posso fazer a vontade dos outros? Pode, irmão. Pode. Por isso que o salmista, põe na tela para mim o salmo de número 1, por favor. Por isso que o salmista Davi advertiu, disse, toma cuidado, porque tem um propósito para a tua vida, mas você pode se perder no propósito, porque ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. O que é deter, irmão? Você parar o que você estava fazendo. Quando detém, você atrasa o processo. Então eu posso não fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Satanás, fazer minha própria vontade, ou fazer a vontade dos outros. Irmãos, quantos na Bíblia que se deteram no caminho, estavam num propósito? Tem um homem que um dia que eu chegar no céu, se ele foi para lá, eu não vou brigar com ele, porque ele é muito forte. Vai que eu apanho lá no céu, né, irmão? Mas é Sansão. Mas vou dizer, ô Sansão, tu pisou na bola, né, mano? Rapaz, olha que Deus te chamou desde o ventre da tua mãe, rapaz. Nasceu cabeludo aí, que eu tenho mais inveja dele ainda. Mais inveja que eu tenho pelos cabelos dele, né? E cara, tu recebeu tanta unção. E como é que tu vai perder assim de bobeira? Porque tu deteu-se no caminho de um pecador. Tu te deitou com uma prostituta. Tu jogou a unção de Deus fora, rapaz. Então assim, eu posso também receber um chamado de Deus, um propósito, estar seguindo Ele, mas deter, não fazendo a minha vontade, não fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a vontade do outro. E o outro diz, fica aqui. Não, irmãos. Não, de jeito nenhum. Uma coisa que eu aprendi na obra de Deus: Deus não chama por afeto, chama por propósito. Nunca chame alguém por afeto. Aliás, eu já chamei também, eu creio que o caso também já. A maioria, ou quase 100% do que eu chamei por afeto, deu ruim.
Era alguém e saiu outro de dentro, que eu não tinha visto ainda, mas saiu outro de dentro, e não era Deus não. Por quê? Não se chama ninguém por afeto, se chama por propósito. Chama por propósito. E às vezes por afeto nós paramos no caminho. Então ele fala aqui, quando vem uma proposta de Deus, você deve ajudar os outros? Sim, claro, nós vamos falar disso, o pastor Cássio começou falando disso. Mas irmãos, aquela pessoa, eu posso ajudar a pessoa, mas não parar no problema dela. Jesus, ele parou para conversar com Tomé, mas não se prendeu na incredulidade do Tomé. Ele parou para repreender Pedro, mas não entrou na ira de Pedro. Jesus parou para tocar no leproso, mas não se tornou um leproso. Ou seja, você pode até parar no caminho, faz o que tem que fazer, e você não pode se deter no caminho. Porque tem muita gente, irmãos, que às vezes não quer ir para lugar nenhum, mas não quer que você vá também. Ele não faz nada e não quer que você faça. E aí ele fala assim, ninguém me ajuda, aí você vai ajudar. Aí você vai tocar nele, não quero, não toca. Aí você vai sair e fala, vai me deixar sozinho? Não vai dizer, morre infeliz. Você não quer nada. Aí ele não quer nada e quer que você ajude ele a ficar lambendo a ferida. Teve uma vez, eu já contei aqui, que ele estava querendo que eu lambesse a ferida dele. Aí eu estava com muita raiva aquele dia eu não estava tão crente assim. E eu falei, mano, sabe contar? Ele falou, sei. Então não conta mais comigo, irmão. Vai cuidar da tua vida, velho. Eu tenho mais o que fazer, tá doido? Tu enche o saco, mano. Quando eu era da Deus e Amor, a gente cantava um corinho assim, ó. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Sai você do meio, se não vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa, tenho almas para salvar. Eu tenho alma para salvar e você fica aí, ai, não sei, bem me quer, mal me quer. Crente Margarida. Para lá, rapaz. Então eu não posso parar na vontade dos outros. Então cuidado, às vezes Deus te chamou para algo e você está parando, se detendo no caminho, lambendo ferida que não é tua. E às vezes a pessoa está ali, sai pastor, entra pastor e acha que você é o salvador da pátria. Quando você vai ver, já passou por mais de 1000 e poucos aconselhamentos. Todo mundo já sabe do problema dela. Todo mundo já sabe. Não pode ver eu quero abrir o coração. Pensa que aqui fala que eu te escuto? Fala que eu te escuto? Quer abrir o coração? Não, peraí. Todo mundo sabe do teu problema. Está gravando, né? Eu tinha um primo numa terra longínqua, que tinha uma obreira que era mulher do marido bêbado. Acho que eu já contei aqui. Todo mundo sabia que o marido dela era bêbado. O músico tocava uma música, que canção linda. Meu marido devia ouvir, mas ele é bêbado. Ela via um irmão, o diácono cumprimentava ela. Ai, que diácono bonito vocês. Eu queria ser assim, mas meu marido é bêbado. Irmão, a igreja, o cara aceitava Jesus, já fez a confissão de fé, aí já ora pelo meu marido porque ele é bêbado. Irmão, todo mundo sabia que o marido dela era bêbado. Até que um dia ela veio falar, ai pastor, meu marido bebe. Eu digo, pois se eu fosse teu marido eu usava droga também. Porque só bebida é pouco, para ter uma mulher ruim dessa aí, Deus o livre. Não, tu é perturbado, irmã, tu tem problema. Que é melhor falar problema do que criar problema. Eu digo, tu tem problema, como diz os mano. Tu tem problema, mano. Todo mundo sabe, tu arruma rolo com todo mundo aqui na igreja. O teu marido para chegar em casa só chapado mesmo. Eu estou pensando, tem que mandar um kit final do ano para ele, um uísque, daquele bem louco mesmo, que toma a primeira já tomba. Uma ervinha do capeta, sei lá, não sei se é pecado, mas eu acho que para ele não. Porque irmã, não sei, tu é terrível, tu toca o terror. Ela, o senhor acha? Não, tem certeza. Tenho certeza. Ela sumiu da igreja. Eu digo, meu Deus, os meus conselhos não foram tão bons assim. Em vez de eu estar ganhando pessoas, eu estou ganhando os perdidos, mas estou perdendo os achados. Mas, irmão, daqui um pouco ela apareceu na igreja, ela e o ex-bêbado. Estão lá na igreja até hoje, nessa terra longínqua.
Meu primo que me contou. Então, irmãos, tem gente que ele quer te deter no caminho. Não para. Toca no irmão que está do teu lado e fala, não para não. Ih, fica parando para quê? Parou por quê? Ai, porque está se detendo? Não para não. Ó, ei, Deus tem coisa grande. Como eu digo, diante de Deus, um dia se tiver entendimento lá no céu do que a gente tem aqui, eu quero conversar meio de longe, que ele pode ficar bravo com Sansão e dizer, ô Sansão, rapaz, eu estou com vontade de dar uma cintada, mas vai que tu revida, né? Não tem nenhum anjo aqui para me defender. Mas Sansão, tu é burro, Sansão. Tu não entendeu que tu carrega de Deus, que tu carregou de Deus. Deus colocou o Espírito dele dentro de você, Sansão. Te deu força para ser um juiz na terra. Teu pai te aconselhou, o teu orgulho te tirou do propósito. Você quis fazer a tua vontade. Sansão, faz isso não. Então eu não quero ser um Sansão, irmãos, que vive fazendo a minha vontade. Porque esse homem velho foi ruim de matar. E de vez em quando ele ressuscita assim, eu tenho que colocar ele para dentro. Se ele ressuscitar, irmãos, ele quer mandar. Ele quer mandar. E é pior. E tem a vontade divina, isso que eu quero falar um pouquinho agora. Romanos 12, versículo 2, põe na tela aí por favor, Romanos 12, 2. Tem a vontade divina, que foi a proposta, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeiro boa, depois agradável, depois perfeita vontade de Deus. Tem uma vontade de Deus, tem uma vontade de Deus. Então, aí agora a gente retoma lá a Maria. Foi a proposta para ela, Maria, ó, tem isso para você. Você quer, Maria? Irmã, Maria também tinha os seus projetos. Tinha os seus projetos. Projeto de casar na igreja, bonitinha. Fazer o casamento, trazer bastante gente, fazer o chá de panela, depois o chá de bebê, e tudo essas coisas. Não, tudo foi embora. Porque é muito legal a gente ouvir essa história de o anjo anuncia, é bem romântico, é bem espiritual, mas existe uma vida que tinha um plano, que tinha um desejo. Estava a noiva do menino, e de repente, porque eu penso assim, a mulher que é noiva, ela pensa assim, né? Ela não pode ver um tecladista, ela vai chegar a hora que ele vai, tananã, tananã. Claro, roxe, quem que não? Né? Quem é solteiro aí, levanta a mão. Não, precisa não. Então, agora de repente, ó, a proposta que o anjo falou para ela, com essas palavras bonitinhas, que ela falou, uau, que saudação é essa? Mas se o anjo fosse na linguagem corrigida e muracaviana, ele já dizia, ó, sabe os teus planos? Ó, já era. Já foi, perdeu. Mas sabe o plano de Deus? Ele conta contigo. Você está disposto a jogar o teu plano para trás, deixar para lá e viver o plano do eterno que vai ecoar na eternidade? Porque não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum tu viver a tua vontade, tu viver os teus planos, tu casar com o teu marido, fazer lá e entrar na igreja, tananana, tananana, legal, vai ganhar presente, vai ter um chá de panela, vai vir um monte de parente, capaz do casamento até acabar o vinho. Mas tem uma coisa, Deus vai escolher outro, não tem problema, Deus não vai parar em você, Deus não vai parar em mim porque eu não quero. Mas tem uma coisa, quando virar a página da tua vida, teus netos estiverem sentados com os netos deles, eles vão ter história para contar. Quando eles perguntarem, ô vó, quem foi tua avó? Minha avó foi Maria. Um dia um anjo apareceu para ela e trouxe um plano celestial para ela, e ela disse, eis-me aqui. Eu acredito que Deus tem um plano celestial para cada um que está aqui. Mas aí eu tenho que abrir mão da minha vontade. Esses dias eu já contei aqui, eu creio uma vez, quando eu estava dizendo, Senhor, porque às vezes a gente é meio, eu estou falando de mim, não estou falando de vocês e uma terra longínqua, é meio hipócrita, né?
Primeiro a gente começa cantando: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. 2 anos depois a gente está cantando: restitui, eu quero de volta. O mesmo cantor que cantou abro mão, eu digo: o que eu faço? Eu abro mão, pego ou te dou de volta? Hã? Quem é meio assim? Eu também sou, irmão. E eu dizendo: Deus, eu dou o controle, entrego na tua mão. E aí Deus falou: você dá o controle, mas você já faz tempo que está na terra, eu posso te dar um exemplo. Você deu o controle, mas não deu o comando. Eu digo: como assim, Deus? E aí Ele me fez lembrar o tempo que eu já fui controle de TV. Quem já foi controle de TV aí? Se você já foi, você tem mais de 40 anos. Talvez mais de 50. A TV funcionava assim, ó. Casa que tem mais de 2 filhos. Um vai trocar o canal aqui, o pai sentado ali e o outro filho agarrado lá na antena. Porque cada estação tem uma virada. Mas eu me enchia porque o controle estava, eu era o controle. E tinha um controle que virava rápido e eu ficava pensando, eu sei já assim, ó, eu viro, dou 3 viradas e cai certinho no canal. Quem já fez isso? Você já fez isso também? No 10, na Globo, na Band, Manchete. Entregou, hein? Esse entregou. Ou então tinha aquele dos botões, assim, ó, tinha que apertar. Eu botava no canal que eu queria? Não, eu mudava o canal. O comando era do pai que estava sentado no sofá. E o pai dizia: no canal tal, agora o meu outro irmão tem que ajeitar a estação. Porque às vezes o pai te dá um canal, mas você está desajustado. E você precisa se ajustar, virar para o lado certo. Está chegando o outono aí, está na hora de pegar os casaquinhos já. Já está mudando a estação, o verão já acabou. Acabou essa semana. A estação está mudando. O pai mudou a estação. O pai mudou. Então eu posso estar com o controle na mão. Eu agora troco para onde eu quero. Não. Escuta o pai. E o pai ficava sentado no sofá. Põe no 8. Tá bom, pai? Peraí. Tem que sintonizar. Gritava com o outro doido lá fora lá. Tá bom, tá ruim. Aí tinha hora que ele botava no bom, mas era a mão dele. Aí ele tirava a mão, tá ruim. Ele botava a mão, tá bom, fica aí, fica aí. Fica aí. Fica, não sai daí não, moleque. Não sai que o jogo está começando. Você já ficou lá na antena, né, irmão? E a gente tinha medo, porque passava aqueles desenhos do Tom e Jerry, que ficava mexendo na antena, o raio caía bem na antena. Eu tinha um medo daquilo, irmão. Digo: meu Deus, se vir um raio aqui, eu estou lascado. E a família era uma bênção, irmão. Sabe por quê? Porque todos obedeciam o comando do pai. Nós crescemos. A tecnologia aumentou. E o pior de tudo, casas, todos obstinados se tornam rejeitados. Olha aí, ó. O problema é que nós temos o controle na mão. E esquecemos de perguntar: pai, qual o canal? Qual a estação? Eu estou com o controle na mão. Me dá poder. Me dá poder o controle. Mas se esquecemos, o pai está sentado só esperando. Ele está vendo o filho agoniado. Ele está esperando o filho olhar para ele e dizer: pai, diz aí, pai. Diz aí. O senhor deixou eu ficar com o controle. Eu ponho o controle até aqui, ó. Ando para lá e para cá com o controle, ó. Você pode andar com controle, meu. Só que vira para o pai. Diz assim: pai conhece tudo, pai. Diz para mim qual a sintonia certa. Qual a sintonia? Qual a sintonia? Por isso hoje o que eu quero falar com você é sobre isso. Sobre a proposta, a renúncia e o risco.
a Maria teve que renunciar à sua vontade. E ela disse assim, ó: cumpra em mim o seu querer. Ela sabe, não existe essa palavra na Bíblia. Mas ela é pesada para mim. Tem umas coisas que Deus fala pesado para mim tomar cuidado com os abortos espirituais. Porque eu fico pensando assim, tinha um jovem em casa. Esse jovem era rico, tinha dinheiro. Ele podia ser o 13º apóstolo, porque Jesus convidou ele: larga tudo que tu tem e me segue. Ele não foi, beleza. Jesus falou: o cara ama mais o dinheiro, beleza. Só que eu fico pensando, aquele cara, ele ficou velho. Um dia ele creio que ele estava em casa, chegou um neto dele da escola e falou: ô vô, falaram uma parada lá na escola lá, tá certo isso? O quê? Falaram que Jesus chamou o senhor e o senhor não foi? O senhor abortou o propósito de Jesus na tua vida? Sabe como é? Aí chegou a neta, a mais barraqueira, já chegou já jogando a mochila: ô vô, estão zoando de mim lá na escola que o vô negou, que Jesus chamou o vô para ser um apóstolo, e o senhor negou, o senhor está louco? Porque neto folga com o vô, né? Fiz falar uma coisa dessa, já Deus o livre. Mas o neto, monta na gente. E a gente gosta. A neta já armou um barraco. Digo: vô, o senhor não foi por causa de quê? Por causa de dinheiro, vô? Irmãos, eu fico pensando aquele homem com aqueles nó na garganta. E eu chamo isso de aborto espiritual. Quando Deus queria colocar uma semente dentro dele de fé, de propósito, Ele mesmo fez o aborto dele, dizendo: eu não quero o que tu colocou dentro de mim. Eu rejeito essa proposta. Então eu preciso entender que existem as propostas que requerem uma renúncia, e elas correm risco. Agora a pergunta que o Espírito Santo fez no meu coração ontem à noite, eu escrevi aqui: o que está atrapalhando a história que um dia você deseja contar e que os teus netos contem? O que está atrapalhando para você executar essas histórias? São os riscos de andar em água profunda? Vai ter, irmão. Eu prefiro ter o risco de andar em água profunda. A pastora é de Itajaí, irmãos, a gente vê um mal barato as coisas lá em Itajaí, na praia. A gente vai na praia. Eu não vou dizer daqui de Joinville que vocês têm uma praia própria aqui em São Francisco, né? Nem é de São Francisco, é de vocês, né? Porque vão para São Francisco, estão tudo lá. Faz parte. São Francisco é só o nome, né? De posse é dos joinvilenses. E aí a gente vai, o pessoal lá do Paraná e das terras longínquas, eles vão lá para a praia e ficam assim, a onda vem, eles fazem assim. Aí para ver se é salgada mesmo, faz assim, ó. Eles passam 5, 6 dias das férias dele fazendo isso. A panturrilha sai gordinha assim, ó, fortinha. Aí eles chegam lá em São Paulo, lá no Paraná, e falam: ixi, passamos 5 dias na praia. Mentira. Isso ali é praia, gente. Ficou na beiradinha. Praia é você entrar lá dentro, tomar um caldo. Quem já tomou um caldo? Irmão, tomar um caldo, quando você toma um caldo assim, você não sabe nem para que lado que é a saída. E aí você já vem outra e já te revira. Você parece estar num liquidificador, irmão. Você sai todo quebrado dali, todo doído. Você não bebe toda a água do mar porque não cabe, mas você tentou. Aí sim você foi para a praia. Aí sim, é aí que Jesus quer dizer: ei, está com medo dos caldos? Os caldos vai te ensinar a nadar, a depois dizer: não, eu fui lá na praia de verdade, eu não fiquei na beiradinha. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, não, vamos mergulhar, meu irmão. Esse rio é profundo, esse rio de Deus, esse oceano é profundo, mergulha. Tem um convite para você de andar no sobrenatural de Deus. Sai da beiradinha, irmão. Molha o pé, molha a cabeça. Vai para cima.
E agora eu quero entrar na parábola do samaritano, que o pastor Casa já pegou para você, conforme ele falou. Irmãos, eu acho, enquanto o Casa estava falando ali, veio algo na minha mente, que não tem muito bíblico não, mas se fosse uma casa de aposta, esse samaritano, ele quebrou a casa de aposta. Que se Jesus dissesse assim, vamos fazer aposta aqui, olha a história, tem um judeu que está caído, tem uma estrada de Jericó a Jerusalém que é ruim de passar, cheio de ladrão. Então quem aposta que esse menino aí vai passar naquela rua? Eu creio que 50% apostaram que sim e outros que não. Não, ele vai ter medo, tem ladrão lá. Então pronto, então 50%. Eu creio que a aposta foi. Quem aposta que se ele passar lá o ladrão vai pegar? Quem aposta? Eu creio que era 100 por 1. Ladrão passou, pega mesmo. Mas quem aposta que mesmo ele caído, vão passar 3 pessoas mais? Vão passar o sacerdote e o levita. Os meninos de Deus, irmão. Estou na igreja o tempo todo lá, chapando, eles vão ver o menino cair, óbvio que vão ajudar. É óbvio. Quem aposta neles? Apostou. E tem um cara aí que até nem se dão. Eles são meio assim, é ruim, não é assim não. Isso não é problema. E é samaritano. Ixi, quem que ia apostar no samaritano, irmão? Para começar, culturalmente eles não se davam. O pastor Casa falou a história aqui. Eu vou falar mais um pouquinho. Quebrou a banca. Quem apostou no samaritano deu certo. Mas quem apostou no sacerdote, no levita, nos irmãos azeite, assim, que chapa o dia inteiro, mas não toca em ninguém. Lá em Itajaí a gente fala que é os irmãos azeite. Fica o dia inteiro assim, mas não toca em ninguém. Tem que tocar, gente. Mas eu quero falar desses 4 aqui, que também tem a sua filosofia de vida. Primeiro é o judeu, é um ingênuo. Irmão, sabia que ali tinha uma estrada que tinha ladrão. Irmãos, às vezes é até tolerante a ingenuidade, mas a continuidade desse estilo de vida ocasionará um retardo emocional, físico, espiritual, financeiro, matrimonial. A estrada era perigosa, estava cheia de ladrão e salteadores. Por que ele tinha que passar por ali? Porque em mim não vai acontecer. Irmão, se você vai numa comunidade terapêutica, todo mundo que usou droga pela primeira vez, ele vai dizer, isso nunca vai acontecer comigo. Eu não vou ficar viciado. Viciados são uns tontos aqui, eu nunca. Aconteceu. É ingenuidade. Irmãos, e toma cuidado, que se você está entrando em Deus e tem umas propostas divinas para você, cuide de ser ingênuo. Eu preciso renunciar, a estrada é perigosa e eu não vou passar por ali. Eu preciso renunciar à ingenuidade, só que a ingenuidade às vezes me protege, me dá um lado bom, porque todo mundo vai me tratar bem. Ele é ingênuo, tadinho, mas até quando? Até quando eu vou ficar ingênuo, vou ficar um adolescente de 40 anos, sendo tratado pelo papai e pela mamãe, porque é ingênuo, ele não faz o mal, mas não faz o bem também, não faz nada, preguiçoso. Acho que dá trabalho até para o diabo, faz alguma coisa, fala, hoje não, estou ocupado com a minha preguiça. Então eu preciso entender, porque senão eu vou ser um gigante fisicamente, mas um anão emocional. Isso é um perigo. Irmãos, a ingenuidade ela tem que passar uma fase, mas depois eu tenho que ter o conhecimento e a sabedoria. E Deus dá a sabedoria, a Bíblia diz, peça a Deus que Ele dá. Mas eu vou ficar até quando nessa ingenuidade? Me protege, mas ela me retarda. Eu creio que ele sabia, mas sabe o que ele disse? Isso não vai me tocar. Isso não vai acontecer comigo. Eu só vou beber uma. Meu filho. E aí, daqui a pouco ele está lá dentro da garrafa. Então eu preciso entender que eu tenho que sair da ingenuidade. Ei, chega, irmão. Tem que sair da ingenuidade. Mas ele fala tão bonito quando ele me vê, eu até arrepio, porque ele muda de voz, ele põe aquelas vozes de locutor. Oi, gatinha, tudo bem? By night. Nunca ninguém falou assim comigo. Ei, é o lobo. Quem já viu aquele desenho? É o lobo, é o lobo, é o lobo.
É o lobo muda de voz. Ele fala: nossa, como você está bonita hoje. Coração. Uma vez numa terra longínqua, eu tinha uma missionária que abalou os missionários. Ela fazia assim para mim: ai, pega ali, coração. Os meninos estavam todos apaixonados por ela. Eu digo: ei, Satanás, sai daí, ô pombagira. Que não mexer com meus meninos, não. Eu defendo meus meninos. E eles ingênuos: não, eu estou servindo ela. Está servindo de besta, irmão, você é ingênuo. Está servindo mesmo, servindo de besta. Tem problema? Cai fora. Cai fora dali. Sabe que ali tem problema. Por que vai ficar? Cai fora, esse menino era ingênuo. Então, eu tenho que cuidar. Porque a filosofia desse menino era de ser ingênuo. Aí tem outro. A filosofia de vida do ingênuo, ele diz assim: isso não vai acontecer comigo. Aconteceu. Segundo, o ladrão. Qual é a filosofia de vida dele? O que é teu é meu. O que é teu é meu. E aí ele arma suas redes territoriais. Qual foi a rede territorial dele? O caminho de Jerusalém a Jericó. Ali ele armou, quem passa por ali é fisgado. Principalmente os ingênuos. Principalmente os ingênuos que estão à caça de vítimas. Principalmente esses. Por que tem gente aí, irmãos, que compra bilhete premiado? Meu Deus do céu, quem vai bilhete premiado, gente? E tem gente que cai. Por quê? A gente usa isso no evangelismo. Medo, ganância. Porque quer as coisas. Medo, culpa e ganância. Medo do futuro. Por isso que a pessoa quer ler minha mão futuro. Eu digo que tem um M na sua mão. É claro, na minha também tem, cabeção. E se virar de cabeça para baixo, vira W. Ó. Medo do futuro. Culpa do passado. Ei, o teu passado já foi perdoado por Deus. Não traz isso para hoje. Deus te perdoou. Não joga o sacrifício de Cristo fora, não. Ele te ama, Ele te perdoa. Irmãos, falando em ama e perdão, ontem eu vi um filme, irmão, que eu chorei umas 30 vezes. E estava perto da mulher, eu chorei, acho que umas 35, mas umas 30 ela viu. Como é que é o nome do filme que eu esqueci? Amor de Redenção. Quem já viu esse filme aí? Amor, irmãos, vê de novo, você chora. E quando você chorar, lembra de mim, que eu estivesse junto e ia estar chorando. Amor de redenção, é muito bom. Então, o ladrão aqui, ele estava enredando, esperando passar os ingênuos. Mas tem um propósito, tem uma proposta para o ladrão. Qual é a proposta para o ladrão? Salvação. O ladrão pode ser salvo? Sim. O ingênuo vai ser salvo? Sim. O sacerdote vai continuar pregando salvação? Sim. O samaritano vai continuar praticando as boas obras de salvação? Sim. Ou seja, tem um propósito para cada um. E qual é a proposta para o ladrão? Salvação e vida eterna. E Jesus mostra isso em Lucas capítulo 19. Tinha um ladrãozinho que foi atrás de Jesus. Seu nome Zaqueu. E o que mais me chama a atenção, casas, quando Jesus entra na casa dele, Jesus não fala nada. Fica quietinho. Fica só observando o ladrão. Aí o ladrão diz assim: eu vou restituir quem eu roubei. E a metade que eu tenho eu vou dar para os pobres. Aí sabe o que acontece? Sai o ladrão, entra a salvação. Porque na presença de Jesus só fica um, irmão. Só fica um. Quando saiu o ladrão, que se arrependeu, porque a conversão, ela tem que gerar arrependimento. E aí Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa. Mas esse ladrão também corre risco? Claro que corre. Pastor, hoje nós estamos vivendo, eu estou pregando dentro do presídio. Hoje nós temos que pedir às vezes para a facção criminosa, para ver se eles aceitam o cara aceitar Jesus. Se eles aceitam o cara não ser recriminado pelo crime. Por isso que eu sonho de nós termos uma casa para a saída desses presidiários, para a gente cuidar deles. Porque outro dia atrás eu vi um vídeo de um rapaz com uma tornozeleira e o traficante cortando, dizendo: agora você está no crime de novo.
Agora o cara dizia, não corta, gente, se eu cortar eu vou ser procurado, eu não quero mais o crime. E o traficante foi lá e cortou, e disse, agora você é procurado, você nunca vai deixar de ser dos nossos. Irmãos, aquilo me deu uma ira, eu disse, Deus, me dá uma casa para abrigar esses homens, que querem mudar de vida. Mas para isso vai correr risco, porque talvez ele não vai ser aceito onde ele está, e talvez não seja nem aceito dentro de nós. Porque você acha que ele não tem vergonha de dizer, eu quero um emprego, onde é que você trabalhou os últimos 5 anos? Eu trabalhei lá na ala B, pregando sapato. Ala B, onde é que é isso? É uma empresa nova? Não, ala B do presídio municipal de Joinville. Ah, então deixa o teu currículo aí, qualquer coisa eu chamo. Será que a gente não pode abrir mão e estender a mão para eles? Mas ele vai ter que ter esse estilo de vida. E nós temos que entender, e eu sempre falo isso, existem os que vivem no pecado, e os que vivem do pecado. Esse ladrão aqui, que assaltou o ingênuo, ele vivia do pecado. E quando alguém vive do pecado, nós temos que entrar, irmãos, só para quem vive do pecado e para quem está caído pelo caminho, precisa entrar alguém com um coração missionário, disposto a colocar os seus recursos em prol do próximo. E aí não tem outro na Bíblia a não ser o samaritano. Mas o samaritano, vamos falar dele daqui a pouco. Antes eu quero falar do levita, já estou terminando. O levita e o sacerdote, os dois, os irmãos azeite. Eles tinham uma filosofia de vida, eu não mexo no que é teu, mas o que é meu é meu. E pronto, eu pago as minhas contas, não mexo no que é dos outros e está tudo bom. Irmãos, mas às vezes uma vida metódica diante de uma rotina moralmente honesta e até espiritualmente correta, mas a renúncia ela não é um fardo, ela é um privilégio. Ela não é mais a renúncia de direito, mas é o direito de renunciar. Eu não posso ver como um fardo, ela é uma bênção. Por isso, irmãos, esses dois não entenderam o lugar que eles estavam. Eles não estavam só para queimar o fogo no altar. Não adianta ter fogo no altar se não tiver um fogo aqui dentro. Não adianta eu botar uma lenha no fogo lá para queimar, se não tiver um fogo aqui dentro que queima. Não adianta eu estar aqui de joelho dobrado, Senhor, envia as almas, quando eu passo por uma alma e não estendo a mão. Não adianta eu ficar preocupado com a liturgia do culto, quando a finalidade de um culto é adorar a Deus e ganhar vidas. E eu passo do lado de vidas e não faço nada. Mas eles iam correr risco, porque eles iam correr risco de ser assaltados, sabe por quê? O caminho era de salteadores e era comum alguém se fingir de morto e o outro parar para ajudar e ele ser assaltado. E aquele sacerdote falou assim, eu vou ajudar nada, rapaz, vou ser assaltado também, eu conheço esse golpe. E a Bíblia diz que eles passaram de largo. Não, mas isso aí a gente conhece. Irmãos, a maturidade é boa, mas ela não pode roubar o fogo e a paixão por vidas dentro de nós. O ministério sacerdotal e levítico, que não corre mais risco, estão a caminho do fracasso. Porque senão eles vão acabar transformando uma igreja em uma igreja racional e sensorial. A racional que só vai trabalhar pelo merecimento, você abandona o que você é e vem para cá. Não, tem que trazer para o pertencimento, vem para cá e aqui. Quando você olhar para Jesus, você vai abandonar o teu pecado. Não precisa ninguém falar não, Zaqueu ninguém precisou falar com ele. Quando ele viu Jesus face a face com ele, ele disse, eu não quero mais ser ladrão. Saiu o ladrão, entrou a salvação. É isso. Ou então vai ser uma igreja sensorial, eu preciso sentir. Irmãos, a coisa que não precisa sentir, eu senti que eu tenho que ajudar, eu senti que eu tenho que ajudar o órfão. Não está escrito? Está escrito que eu preciso ajudar, eu não preciso pedir oração. Pastor Carlos, ora para mim, para ver se eu cuido de uma viúva. Está escrito na Bíblia, rapaz. Vai cuidar da viúva, vai cuidar do estrangeiro. Eu chamo o Timothy Keller, nos livros dele, ele chama o quarteto fantástico da fé. Existe o quarteto fantástico da Marvel, né? Que é o homem elástico, o homem invisível, a mulher invisível,
o Tocha e a Coisa, o cabeçudo de pedra lá. Esse é o quarteto fantástico, mas tem um quarteto fantástico da fé. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Quer tocar no coração de Deus? Toca neles. Toca neles para você ver se você não vai tocar o coração de Deus. E isso deveria estar no automático, porque é baseado no amor. Porque, meu irmão, o amor corre risco. O amor, a Bíblia diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então não acredite em propaganda, pare de sofrer. Porque o amor tudo crê. Mas corre risco, e se eu ir lá ajudar ele e for um golpe? Pode acontecer. Esse dia atrás eu estava lá, o meu sogro estava na oficina dele em cima, e eu estava lá embaixo. E aí chegou um rapaz e falou: ei, onde é que é o mercado tal? Eu digo: não sei, é para lá? Eu digo: não, eu sei que é para lá, ó. Para cá eu não sei o que é, para cá não tem, mas é para lá. E ele: aqui o meu bebê está no hospital, e a minha mulher estava lá, e o cara era um bombadão. Eu digo: e se esse cara for ladrão, e eu vou ajudar ele, eu estou lascado. Eu digo: mano, sobe aí que eu te levo lá. Eu também não sei onde que é, mas a gente põe aqui, ó, já te deixo lá. E aí eu fui conversando com ele, e aí meu sogro ligou, e disse: está tudo bem? E eu não podia atender assim, botei no Viva Bastar. Porque aqui é cheio de cara pedindo dinheiro aqui perto do hospital, que a gente mora lá perto do hospital, né? Ele mora lá perto do hospital, e falou: e aqui é cheio de cara pedindo dinheiro, eles são ladrões e tal. E o cara já olhou para mim assim. Agora já está no Viva Voz, né, irmão? Agora está ruim. Aí eu digo: eu aproveitei a deixa do meu sogro, comecei a pregar. Eu digo: não, mas esse aqui não é ladrão não, esse aqui é gente boa. E se for, vai se converter. E se ele vai me matar, ele vai me matar eu pregando de Jesus para ele. Ai, irmão, eu já entrou um leão aqui dentro. Porque o leão, irmão, ele pode ser mais fraco que tudo, mas ele não tem medo de nada. Por isso que você é um leão. O leão não é mais forte que o elefante, mas não tem medo do elefante. Ele não é maior que a girafa, mas ele não tem medo da girafa. Ele é menor, ele não é mais rápido que o guepardo, mas ele enfrenta o guepardo. Então você pode não ser o maior de todos, mas você tem um leão aí dentro. E eu já comecei a pregar para ele. Eu digo: aí, brother, tu é da onde? Eu sou lá de tal cidade, eu ia na igreja. Ele: quem é o pastor teu lá? E por incrível que pareça, eu conheço o pastor dele. Já parei o carro, espera aí, irmão. Já liguei para o pastor dele, fiz uma chamada de vídeo. Nós três já oramos pelo cara, sapecamos a demoniada. E já foi uma benção. E ele ia comprar um negócio no mercado, já comprei para ele. Aí Deus já falou, ele disse: ai, cara, é que é o seguinte, eu só tenho dinheiro para um lanche para minha mulher. Mas eu vou vender a minha aliança, eu quero ir aonde vende a aliança. E Deus falou: compra a aliança dele. Quer? Mas o que eu vou fazer com o ouro? Ele disse: não, compre e dá para ele. Aí, simples. Deus também é ligeiro, hein, Deus? Oxi. Não. Deus comerciante, rapaz. Faz você comprar e você doar ao mesmo tempo. Eu disse: brother, é o seguinte. Não, porque lá onde eu trabalho não precisa de aliança, nem pode andar com aliança. Aí eu comecei a ministrar com ele sobre o que é aliança. Eu disse: mas mesmo assim eu vou comprar a tua aliança. Ele disse: você disse para não vender. Eu digo: eu vou comprar e vou te pagar, mas você vai usar. E ela é minha. Você nunca vai vender ela para ninguém, entendeu? Senão eu vou aparecer para você. Praga de pastor pega, irmão. Não dá mole não. Tem uns caras assim que a gente tem que assustar. E ele: não, vou deixar. E eu já liguei para o pastor, mas foi uma bênção. Mas eu também tive medo, porque ele era bombadão, ele era enorme. Então, não é tão grande assim, mas eu sou pequenininho. Mas eu tive pregado o amor de Deus para ele. Vai ter sempre alguém no caminho e vai te colocar em risco de você ajuda não. Irmãos, talvez se você for de Pará, você pode contar essa história melhor. Eu vou contar segundo do jeito que eu comprei ela e eu vou vender pelo mesmo preço. Mas existia um pastor que ajudou um moço lá no Pará. E o moço estava bem, levou para casa de recuperação. Aí um dia ele disse: fica aqui em casa, vem morar aqui dentro de casa. E ficou ali. Ele disse: eu vou pregar, não sei para onde lá. Quando ele voltou, limpar a casa, o guri vendeu tudo na boca. Geladeira, vendeu tudo, irmão. Limpou a casa. E ele foi lá na boca de droga e buscar o rapaz. Volta para casa.
O único valor que tem lá é você, o resto a gente compra. E botou de novo, e ficou ali, passou mais um ano. Um dia ele vai viajar de novo, o rapaz faz a mesma coisa. E ele vai lá e faz a mesma coisa, compra tudo de volta e traz o rapaz. E aí o rapaz parou também, né? E aí começou a ser discipulado e tal, e tal, e tal. Aí um dia Deus falou para esse pastor: sai daí e vai para Fortaleza. Ele disse: mas quem que eu vou deixar? Aquele que você acreditou quando não era ninguém. Eu estou falando, irmão, de uma igreja de mais de 40 mil membros. E o pastor Eibe Uber deixou o pastor Geraldo lá em, como é que é o nome da cidade? Santarém. Foi o homem que ele acreditou. Por várias vezes. Acreditou. O amor corre risco, irmão. Para amar corre risco. Sabe por que aquele sacerdote e o levita não pararam? Porque corria risco dele ser assaltado também. E corre risco de você ser assaltado também. O amor é correr risco. Agora o samaritano, ele tinha outra filosofia de vida que eu quero terminar. O que é meu é nosso. O que é meu, eu gosto muito dessa palavra que Paulo ele fala na Santa Ceia, mas eu aplico ela para o nosso dia a dia. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Irmãos, tudo aquilo que você recebe de Deus, passa adiante, entrega, porque o nível de renúncia vai determinar o nível de unção. E ele tinha razão para não participar. Olha só, lembra que eu falei que ele era o último da casa de aposta? Primeiro, a maioria já passou, ninguém ajudou, porque tem gente que é pela maioria, né? Você já viu quando alguém pergunta: quem concorda, levanta a mão. Às vezes a gente não levanta, a gente vai para o lado, para ver se alguém levanta a mão, a gente vai no embalo. Ou é só eu que sou assim? Né? Às vezes eu levanto a mão, mas às vezes não, às vezes eu olhando. Então a maioria já passou aqui. Os que eram mais prováveis passaram por ali e não ajudaram. Então quer dizer, passou o sacerdote, passou o levita, eles que estão cheios de Deus, não viram, mas euzinho, vou ajudar para quê? Tem coisa que às vezes eles não viram. Uma vez, acho que eu já contei aqui, eu estava lá em Fortaleza, e nós fomos pegar uma prostituta para ir para um motel, para ganhar ela para Jesus. Então a combinação era eu e o pastor, e a equipe ficou intercedendo, e nós íamos para o motel, e nós fomos para o motel. Até o nome do motel chama Éden, ó, tem que estar na Bíblia, ali. E aí nós fomos, e aí eu me lembro que nós passamos por volta do Castelão lá, que é o estádio de Fortaleza. Não tinha prostituta, só tinha homossexuais. E aí ele queria prostituta, então vamos passar direto. E aí nós passamos, a equipe que veio atrás começou a ligar para nós, casa: ei, é homossexual. Não, eles falaram: é mulher. Eu sabia que não era mulher, tem um bocazão daquele tamanho. Eu digo: não é mamãe, é outro tipo, não é mamãe, é menino. Mas aí o pastor falou, eu disse: pastor, vai que eu e tu, sacerdote e levita, passamos de largo e não vimos, e eles viram. Vamos ver o que eles estão vendo? E nós voltamos lá, casas. Eu tinha passado do lado, e eu digo: eles estão vendo, vamos acreditar no que eles estão vendo. E aí chegamos lá, e aí o Jordani que morava lá, o pastor Jordani falou: ele não é daqui, e ele quer ter um programa. E eu comecei a falar espanhol, pero que sim, pero que não, e vamos embora. E aí botamos no carro, e ele ficou atrás assim, entramos lá no motel Éden. Quem é de Fortaleza conhece? Não é para conhecer não. Não conhece não. Se conhece é porque você já passou lá orando, né? E aí, irmão, nós entramos lá, e entrou nós três, e eu disse assim: me vou ao banho. E aí fui tomar uma ducha lá, e abri o chuveiro lá, e fiquei: Senhor meu Deus, me ajuda, Jesus. E aí eu saí do banho, falei: vete tu ao banho agora. Mandei ele para o banheiro, e ele falou: e ele tem que sair, só ficar eu e tudo. E claro. Aí sai, Jordano foi lá para o carro, no estacionamento lá. E eu deitei naquela cama assim, eu digo: Jesus amado, e agora? O que eu vou fazer?
que vai que ele avança em mim. Eu não estou assim, de bate um lado, recebe do outro, 70 vezes 7. Não estou assim tão crente assim. Estou nesse nível. Eu digo, Jesus, você me ajuda aí. Aí ele fez lembrar que eu tinha uma Bíblia lá no porta-luva do carro que a gente estava. Eu fui correndo lá, peguei a Bíblia, abri o frigobar assim, botei a Bíblia aqui, fiquei aqui, na cama. E aí ele veio, irmão, com a toalhinha, ele tinha seio. E ele veio, tchaná, tchaná, tá. Eu digo, ei, calma, quédate tranquilo, amigo, nós teremos 2 horas. Quédate. Ele entendeu. Digo, vete à geladeira buscar uma bebida forte para nós. E ele foi. Quando ele abriu a geladeira, estava tudo escuro, irmão. Que veio aquele faixão de luz, tinha aquela Bíblia assim. Ele pegou a Bíblia na mão e pulou feito um gato. E aí eu não sei se era demônio, frescura, e virou tudo, um pouco demônio, um pouco de frescura. E ai meu Deus, eu já comecei, sai dele, cão. E aí já abri a porta, o pastor Jordano já veio, fuça daqui, acalma de lá, e dá isso e aquilo. Nós vamos descobrir, irmãos. O menino estava 2 anos fora da presença de Deus, era um desviado, congregava na igreja. E Deus armou aqui dali para pegar ele. E quase que eu fui o sacerdote e o levita que passei de largo. Precisou um samaritano dizer, volta aqui sacerdote, salva esse que está perdido. Irmãos, e nós ministramos com aquele menino, eu peguei pela mão do Jordano e aqui, agora tu tem um pai, moleque. E o Jordani cuida dele. Mas por mim tinha passado direto. Mas você não é o evangelista? É, mas passou. Então eu tenho que entender, irmãos, que o amor é correr risco. E o samaritano, ele podia dizer, esse aí não fez nada. O samaritano tinha a segunda razão para não tocar naquele judeu, porque é cultural. Ele tinha motivo para não tocar nele, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Deixa eu te dizer uma coisa, na obra do Deus Todo-Poderoso não há vagas para o rancor. Grava bem isso no teu coração, não tem que ficar magoadinho, não tem tempo, não pode, não há vagas para o rancor. Vira a página, te cura, mergulha em Deus e o bálsamo de Gileade do Senhor vai te curar. Mas não tem tempo para o rancor, meu irmão. Não há tempo para o rancor. Por isso que o evangelho, ele é supracultural, multicultural, transcultural, e ele passa as fronteiras da cultura para tocar pessoas. E o terceiro motivo que ele podia não ajudar era com medo do golpe dos ladrões. Irmãos, você não precisa amar o pecado, mas não abandone o pecador. Nós não somos a favor do pecado, mas nós não vamos abandonar o pecador. Se ele está caído no caminho, ele pode ter sido ingênuo, mas ele precisa da misericórdia de Deus. E aquele homem, ele entendeu que ele tinha uma razão para ajudar. Eu fui criado para isso, e eu vou correr risco. Sabe que no dia 8 agora, que era o dia, a entrega de brindes, algumas coisas para as garotas de programa que a gente trabalha, tem mais de 19 prostíbulos que nós vamos ali na região de Itajaí, e eu dando treinamento, casos, olha, pode acontecer isso, pode acontecer, parece que o diabo só foi pegando o que eu fui falando, vou te pegar lá na frente, olha, pode acontecer que alguém brigar com vocês, nunca aconteceu comigo, quer dizer, já, mas não precisava contar tudo também, né, mas não assustar ele, já puxaram a arma para mim, já, mas eu tenho medo de uma coisa, irmão, de morrer fora da vontade de Deus. Minha esposa já sabe, se Deus escolheu o lugar que é para mim morrer, que se for para mim escolher, eu queria morrer na África, porque lá que eu comecei o evangelho pregando. E se um dia você escutar, o Muracava foi lá para a África, não agora, para esses dias não, que é bastante. Esse dia não estou a vir não. Se você
escutar diante de Deus que um dia eu fui para o continente africano, ou para algum país, e lá eu fiquei. Eu já disse para minha família: enterra lá mesmo, e faz um culto. Faz aqui, Casas, um culto, e traz Bíblia de presente e leva para o presídio. Não traz flor. Quer me dar flor, me dá hoje, que eu estou vivo. Não traz depois que eu morrer, não, que eu levanto e saio avançando. Você vai correr também. Então faz isso. Esse é o meu propósito de vida. Pode ser que Deus não queira tudo isso também, mas é o meu desejo de eu gastar os meus dias e terminar os meus dias onde eu comecei, fazendo a obra do Senhor. Ali sim. E for fazer o culto fúnebre, faz e traz Bíblia. Traz Bíblia e dá na mão dos evangelistas e enche o presídio de Bíblia. Esse é o meu pedido. Não traz flor, não. Então, esse é o que a gente tem que fazer, que o amor corre risco. E eu me lembro que o rapaz, quando eu estava evangelizando vários homossexuais, um senhor puxou a arma e bateu no carro. E eu passei bem do ladinho dele e falei: e aí, mano, beleza? Ele falou: qual foi? Eu falei: eu estou falando do amor de Jesus. Jesus ama você. Ele falou: vai circulando. Eu disse: já que insiste, eu vou andando. Já que obrigou, né? Mas eu não vou deixar de falar do amor para vocês. E aí eu estava falando para o nosso pessoal: olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. Aí fomos para o primeiro barco, Casa. Mas o primeiro, não deu nem para esquentar os motores. Chegou um louco lá e falou: quer brigar? E chamou eu, e eu sou, e quase que pegou uma peixeira. Eu não gostei de você. Eu digo: aham. E ele: não me desfaz não. E começou querendo brigar comigo. Eu digo: rapaz, eu acabei de falar que isso podia acontecer e está acontecendo. E o amor corre risco. Corre risco de tomar uma tijolada na cabeça? Claro que corre. E eu fui falando com ele, ele querendo brigar comigo, e daqui a pouco as garotas de programa já queriam brigar com ele, já virou um rolo. E eu fui ignorando, dizendo: sai dele, cão, sai dele que eu pego ele. Sai dele que eu pego ele. E daqui a pouco o cão saiu. Eu digo: ô irmão, Deus te ama, irmão. Para que essa violência? Ele falou: o senhor está certo, me perdoa. Mas o amor corre risco. E se ele me desse um soco? Eu não ia virar outro lado, eu ia correr, claro, eu não estou nessa fé. Mas eu corri, primeiro tomar uma, né? É muita. Mas o amor corre risco. Propósito, renúncia e risco. Eu já contei talvez essa história aqui, eu quero terminar. Eu me lembro uma vez, eu tinha um poder na minha mão. Põe na Bíblia, põe na tela para mim Provérbios 3, 27, para nós terminarmos. Provérbios 3, 27. Não deixes de fazer o bem a quem merece, estando em tuas mãos capacidade de fazê-lo. Grava esse versículo na tábua do teu coração, porque Deus vai te dar ferramentas para você fazer o bem para muita gente na terra. Eu me lembro, Casas, quando eu estava na época na igreja Deus e Amor, eu fui pastorear um campo, e eu mexendo nas gavetas antigas lá, as coisas, tinha um documento de 12 anos, de um pastor que estava punido por tentativa de adultério. E o Espírito Santo disse assim: mexe nisso. Eu disse: eu vou correr risco, isso aí tem até cabelo. Mexe, que eu sou contigo. Porque às vezes a gente pensa que a intrepidez de Deus é só para avançar. Às vezes é para restaurar também, para tirar a ferida. Aquele homem, o quadro era assim: ele evangelizou ganhar uma ex-prostituta para o Senhor. Ela casou com um moço, ele foi visitar o casal, o moço não estava em casa, e ela tentou agarrar o pastor, só que era como a voz dela contra a voz do pastor. Em quem que acreditar, irmão? O homem ficou 12 anos punido. Ele separou da mulher dele. Eu fui pregar num forró, eu fui evangelizar num forró, a mulher dele estava dentro do forró, para tu ver como a família estava destruída. E aí Deus falou comigo. Eu liguei para o meu diretor da sede mundial naquela época. Falei: pastor Luiz, era Luiz Rubio o nome dele, o senhor me cobre, eu vou mexer nesse vespeiro. Deus falou comigo: se o senhor me der carta branca, eu vou mexer nisso. Eu vou atrás de detetive, eu vou fazer
Irmãos, eu comecei a mexer e começou a levantar gente contra, porque você fazer o bem corre risco. Você corre risco de se machucar também. E eu me lembro que eu fiz uma reunião com quase 300 obreiros. Eu apurei todos os fatos. E ali nós íamos ou continuar a condenação. Ele estava 12 anos sentado sem pregar o evangelho, Casas. Fiel, sentado na igreja. 12 anos. E ali nós íamos julgar o caso, ou ele continuaria ou seria absolvido. E eu comecei a fazer e trouxe as provas e tal, e gente falando daqui, gente dali. De repente, irmão, sabe quando Deus vem? Deus vem como se fosse uma ola, assim, uma onda de misericórdia, de trás para frente. Casa, diante de Deus, aqueles 300 homens se levantaram para pedir perdão para aquele pastor, dizendo: desde quando eu julguei o Senhor, não consigo dormir à noite. Desde quando eu lembro do Senhor, não consigo dormir, porque eu acusei o Senhor. A gente sabe que foi injustamente, mas eu não podia fazer mais nada. Irmãos, eu nunca vi um banho de misericórdia do Senhor e um homem ser restaurado. Irmãos, a mulher dele soube disso. Ela reconciliou com Deus, voltou com o marido. Nesse interim de 1 ano, eu já fui transferido para outro lugar. Ele ficou ali auxiliando. Mandaram ele para uma cidade lá no Mato Grosso, chamada Aparecida do Taboado. Ele foi com a esposa. Ele ficou ali 1 ano e Deus recolheu ele. Irmãos, como o amor de Deus é bom, mas ele corre risco. Quase me cortaram, quase me mataram também, porque diziam que eu estava de conchavo com o pecado. Não, irmãos, você pode ser julgado por tudo, mas vale a pena amar e correr risco. Esse samaritano, ele sabia que se ele tocasse ali, podia ser um golpe. É uma parábola? É. Mas ele podia correr risco de ser assaltado também. O amor é correr risco. O amor é correr risco. Eu fico pensando, caso aqui, eu quero terminar e quero orar com você. Aquelas pessoas agarradas nos troncos de árvore. A enchente chegando, não era nem enchente, era um dilúvio. E um dizendo para o outro: o velho tinha razão. O velho tinha razão. Nós não ouvimos ele. Nós não ouvimos. E Noé passou a vida inteira construindo uma arca e pregando. Ninguém quis entrar. Vamos gastar e se desgastar. Então a minha oração é que você aceite a proposta de Deus e diga como Maria: cumpra em mim o teu querer em minha vida. Cumpra em mim o teu querer. Vai ter que haver renúncia, óbvio, principalmente da tua vontade. Vai haver risco? Vai. Pessoas vão te trair? Vão. Pessoas vão te enganar? Vão. E você vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu gostaria de fazer um convite para quem ainda não entregou tua vida para Jesus. Esse é o primeiro, é o propósito. Tem alguém em nosso meio que está aqui, que veio essa noite e quer entregar a tua vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Esse é o primeiro. Tem alguém que você porventura se afastou dos caminhos do Senhor? Se afastou, se desviou, saiu da rota e quer hoje voltar para Jesus. Tem alguém em nosso meio? Vem cá, meu irmão. Vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui, brother. As trevas me